Eu sou formado como ator pela escola da FEFIERJ, do Rio de Janeiro, Escola de Teatro. Passei 4 anos lá, me formei como ator, mas apesar disso, eu achei que eu deveria estudar mais. E aí eu fui estudar mímica, pantomima, passei para vídeo, passei por dublê, dança, expressão corporal em geral, e fui estudando, estudo até hoje, né? A questão do ator, acho que é uma coisa infinita. E um desses caminhos foi o cinema, né? Eu tive a sorte de a escola de cinema era no mesmo prédio da escola de teatro, também a escola de música. Então, era um prédio efervescente ali onde foi a Uni, na Praia do Flamengo, e foi um clube alemão também, e agora é um estacionamento, derrubaram a história. Então, eu sou formado ali e tenho vários cursos em vários lugares diferentes pelo mundo, né? Eu optei pela vida de ator nômade. Então, eu trabalhei em muitos lugares, em muitos filmes diferentes também, filmes estrangeiros aqui no Brasil, filmes estrangeiros no exterior. Agora é o seguinte, vamos ao tema. Filme político. Eu vejo bem uma linha divisória entre o cinema político e o cinema entretenimento, ou seria entre entretenimento e arte. O cinema ele só pode ser arte. Quando ele vira entretenimento, ele tem pelo menos ter um apelo emocional, uma história que dê uma melhorada no coração do ser humano, né? Uma história bonita, romântica, né? Que envolva cachorrinhos e crianças. A pessoa tem que sair do cinema com alguma coisa. Então, é difícil não achar um filme político, né? Agora, tem um político partidário e tem o político artístico, né? Se a arte, é o que eu penso, ela tem como função a melhoria da raça humana, do ser humano, da convivência, da política no sentido de convívio entre os seres humanos, né, as pessoas, então a arte tem essa função, ela de melhorar as pessoas. Então, os filmes, eles têm esse objetivo, né? Se ele não for um filme político, ele de repente não é nada. Ele é uma sequência de frames, né? Tipo, sei lá, um filme pornô, uma coisa assim, que não, a gente não pode chamar de cinema, né? Então, você está pegando a faixa do ano 2000. Sim. Mas, por exemplo, Breno, a Não, gente, a gente vive numa sociedade capitalista, né? E esse é, fator ele é fundamental para os resultados da arte, assim, para o tipo de arte que vai ser produzido e tudo mais. No caso do cinema, existe um cinema que goza de mais estrutura, né, porque vem justamente de setores que detêm esses meios, né, que podem viabilizar a produção, mas tem também uma produção que emerge das mais variadas formas, dos mais variados territórios, e que a gente pode chamar, sei lá, de cinema independente, né? Esse cinema ele possui certas especificidades, né? Como é que você pensa essa diferença, né? bom, eu fui formado como artista pela vida na época da ditadura, né? Que nós não tínhamos nenhum edital, não tinha apoio de nada, tínhamos a censura, né? Tínhamos pouco espaço físico para se apresentar. Então, o cinema resistência foi a minha base, né? Fazer filmes sem nada, sem comida, indo de ônibus, fazendo Super 8 e depois fazendo como dava, né? Comprava-se o negativo, que era caríssimo, era capitalista, selvagem, a gente comprava em dólar. Então, hoje em dia, dos anos 2000 para cá,
a coisa melhorou para o cinema resistência. Tem um pouco mais de possibilidades, apoios. Agora, esse disparate entre o cinema industrial, capitalista, que usa temas que não são de muito interesse de uma sociedade, né? Filmes de comédia boboca, né? Eu nem sei, eu estou criticando assim, mas eu não nem assisto. Aqui onde eu moro, no Mato Grosso do Sul, tem poucos cinemas. Então, a possibilidade de ver filmes aqui é rara. E então é isso. A coisa do cinema, por exemplo, aqui agora vai ter um festival daqui em agosto. Já abriram as inscrições aqui para o pessoal exibir. Eles vão pagar R$ 2.500 ou reais para a exibição de um longa. R$ 2.500 não paga a flanela que vai se usar na maquinária, na fotografia. Então, é assim, é o cinema da resistência mesmo. Sim. E eu tive o prazer de trabalhar até antes do ano 2000, com as pessoas que são mesmo da resistência, que fizeram, né, no suor, né? E quando, Como quando, exemplo, quando você fala assim da sua produção, desculpa interromper, quando você fala assim do momento que você estava ali produzindo no contexto da ditadura, por exemplo, que vocês faziam da forma como dava e tudo mais, como que era a questão, vocês pensaram a questão da organização? Porque tem que ter algum tipo de organização para produzir um filme, né? E um filme é uma produção que envolve divisão de funções. Como é que vocês pensaram a questão da organização e da produção e da distribuição dessas obras? olha, era sempre feito entre amigos, né? A gente tinha um local, geralmente a produtora, onde a gente se reunia, não tinha horário de trabalho, eram 24 horas, 7 dias por semana, e todo mundo ligado naquilo ali, um descolava uma coisa, outro descolava outra, o outro saía correndo para pegar uma autorização ou um objeto, né? A gente tinha a preocupação em fazer o cinema. E eu acho que a coisa da exibição do filme ficava meio prejudicado, né? Porque a gente não tinha espaço, tinha censura, e o grande barato mesmo era fazer o filme, né? Então esses filmes, eles viraram páginas da história, né? Estão aí. Eu queria citar um exemplo aqui, ó, de um filme chamado Cartazes, de Cartazes. Esse filme foi feito lá em eu vou ver aqui. Esse filme, na época, né, com censura, dificuldades econômicas, o Roberto Moura, 1980. 80, o Roberto Moura fez esse filme. E aí acabou a Embrafilme, acabou o dinheiro, a produtora teve que fechar, e ele foi virar professor universitário. E eu me lembro que a gente fazia assim, um emprestava a cafeteira, café, né, as atrizes vinham com a roupa de casa, né, a gente tinha uma ou outra coisa, mas assim, todo mundo colaborava muito. Esse filme ficou 30 anos na gaveta. E esse ano, ele foi selecionado lá para o Festival de Ouro Preto. O Roberto Moura finalmente montou. E ele foi exibido lá. E já tem aí como o ator protagonista do filme é o grande Otelo, ele teve até a possibilidade agora de ir para Cannes. Mas com essa coisa, porque ele foi feito nos anos 80 e só estreou no ano 2022, não foi possível fazer a exibição dele lá. Mas eu lembro que tem outros, tem filmes como O Muro já é em 85, fora da faixa aí. Mas a forma de fazer, né, que
foi. Eu fiz filmes. E a face e a máscara, Breno? Olha, a Face e a Máscara era lá no, na escola de cinema. Esse filme existe, está aí no YouTube. Era a história de um ator compondo um personagem. Esse ator era eu, e o personagem. Vou pegar uma meia aqui que o mosquito está comendo meu pé. Tranquilo. Mas era o Avarento do Molière. Então, eu era aluno no terceiro ano e fui convidado para fazer o filme. Eu me dediquei. E eu tive uma coisa maravilhosa nesse filme. O Avarento de Molière é o papel mais importante do Procópio Ferreira, foi, né? Pai da Bibi Ferreira. Procópio Ferreira foi um dos maiores atores do Brasil, né, na época. Não existia televisão. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu era um menino de 19 anos, né? E ele me contava as coisas dele, como tinha sido a história dele, né? E acabou me dando a peruca que ele tinha usado há décadas atrás, me deu. Falou, ó, usa aí no seu filme aí. Isso é uma, uma referência muito boa, assim, não, uma coisa para eu me espelhar, né? Eu também tive Sim. o prazer de conhecer o Grande Otelo, ser amigo dele, né? São grandes exemplos, né? E são exemplos de resistência também, né? Claro. E o Cavalinho Azul de 83? Cavalinho Azul foi muito bom. Eu estava fazendo uma novela na Globo, que eu era galã, uma abertura, que era muito bonito. E no set eu me vestia de palhaço, né? Então as pessoas ficavam querendo saber quem era aquele ator que tinha feito a novela, mas ninguém conseguia encontrar no set de filmagem. E foi um filme muito bom, um bom astral, sabe? As pessoas se gostavam. É um filme calmo. O Eduardo Escorel é um diretor excelente, assim, calmo, sabe o que quer, tem um olhar profundo. E um filme difícil, né? Aí eu tive oportunidade de conhecer e conviver nos dias de chuva no quarto de hotel com Erasmo Carlos também, a gente conversava muito, né? Então, Sim. Maria Cláudia Machado, que foi também minha professora na escola de teatro. E ao mesmo tempo você também trabalhou em produções maiores, né? Como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 85, e o Ópera do Malandro também. Existe como é que foi isso aí? E como é que se diferencia do cinema independente também? Ou é cinema independente? Como é que você pensa isso aí? Bom, o Brás Cubas, assim como o Padre Antônio Vieira, a história feita pelo nosso querido Júlio Bressani. O Júlio Bressani, todos sabem, ele é o da resistência, né? Ele veio desde sempre lá com as condições dele, ele conseguia levantar os filmes. Eu aprendi muito com ele, porque ele fazia com o que tinha também, né? Fazia plano de sequência, rodava 2, 3 sequências no mesmo dia, os atores dobravam o personagem. O Padre Antônio Vieira eu faço vários personagens. As pessoas assistem, muitas dizem, ué, mas eu não te vi. Porque tem essa coisa da caracterização também muito forte, né? E o outro filme que você falou foi o Ópera do Malandro. Ópera do Isso. Malandro foi onde eu aprendi, assim, uma das coisas da indústria, né? Chegar um diretor e dizer assim, ó, vamos construir uma cidade aqui. Aqui vai ter uma ladeira, eu ver um cenário assim de paralelepípedo, com árvores, com plantas, e por trás aquela coisa fake, né?
filme do Rui Guerra, um diretor muito objetivo. Agora, ele trabalha com coisas muito grandes, né? Então a máquina se arrasta. São equipes muito grandes. Ele gosta de trabalhar na madrugada, né? Então a gente chegava lá no set às 6, 5 da tarde, maquiagem e tal, jantar, e aí ia até o sol raiar, né? A luz toda controlada. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer vários tipos de filme, né? Fiz o filme com o Ailton Nunes, demorou 20 e tantos anos para ficar pronto, né? Então a gente ficou 20 e tantos anos nessa viagem, né? E parou o filme, acabou a grana, e agora, como vai ser? A mesma coisa foi no Manouche. Manouche era um curta-metragem, aí eu botei pilha no diretor e falei, vamos fazer um longa, já que a gente está com tudo aí e tal, a gente... Aí ele, vamos. Aí demoramos 4 anos para fazer o tal longa. E isso é muito penoso, né? Quando eu tive um acidente no meio, na perna, então eu não podia andar muito, porque me exercitar. Eu engordei, então tem erro de continuidade no filme que não dá para consertar, porque eu entro por uma porta magro e saio do outro lado gordo. Uhum. É a mesma coisa o Júlio Levi, que faz o papel de padre, ele foi o contrário, ele era gordo e aí depois na segunda parte do filme ele ficou magro. Sim. E eu queria pensar um pouco, Ben, na questão mais específica da distribuição, né? Porque o cinema, ele, se a gente fizer esse recorte do cinema novo ou antes, ele passa por vários processos no sentido da distribuição, né? Existe um processo aí de reivindicação de uma industrialização para que haja a possibilidade de melhor distribuição dessas obras. Depois, esses órgãos, eles meio que caem em decadência, né? Por exemplo, a Embrafilmes, com Collor e tudo mais. E isso representa um baque na distribuição do cinema de uma forma geral. Tem o advento da internet, mas que implica vários problemas, porque a internet também ela tem um funcionamento a partir da lógica do capital, né? Não é simplesmente postando um filme que ele vai ser visto. Mas isso já significa um avanço, né? Então a coisa é bastante complexa. Tem a questão dos cineclubes, que de alguma forma representam algum tipo de alternativa para a distribuição dessas obras independentes. E tem também a questão dos festivais, né? Que me parece ser a principal via que esse cinema tem encontrado para conseguir se divulgar, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista, né, de uma... Vamos pensar assim, de pensar concretamente as saídas para esse problema, como é que você pensa sobre isso? Olha, eu penso o seguinte, que antigamente as cidades tinham muitos cinemas. Eu lembro que minha mãe me dava um trocadinho, não era um dinheiro. E eu ia ao cinema toda semana, 2, 3 vezes por semana ou mais, porque era barato. Fazer cinema naquela época também era muito mais barato do que fazer um filme hoje, né? Hoje os equipamentos são caríssimos. Então eu acho que isso... E a coisa dos shoppings também, pipoca R$50. Isso tornou assim assistir cinema uma coisa não acessível para uma população maior, né? Com os desmontes aí como você disse, Embrafilme, Collor e tal, as pessoas perderam o hábito. Os cinemas foram vendidos, viraram igreja, e a gente tem que retomar isso. Como? A gente tem que ter um plano federal de recuperação dos teatros municipais das cidades, através das suas prefeituras e da sua sociedade,
e dos artistas dessas cidades e recuperar esses teatros e que se tornem também cine, teatro, papelaria, livraria e também sala de dança, que para que o interior, as cidades do interior vejam filmes. Senão, também existem aqueles projetos de filme na praça, né, que deveriam ser retomados ou tomados. Né? Quando a gente faz um filme, a gente fica muito espelhado ainda. A gente, eu digo, é uma parte, né? No modelo hollywoodiano, Cannes, Tapete Vermelho, são pessoas diferenciadas, né? Mulheres famosas e lindas, homens elegantes, né? E a gente vê que a realidade, embora eu ache bom também, adoro esses coquetéis de festival de cinema, sou fã, mas nós temos que ter uma outra forma, né? Senão o povo não vai, o povo fala, eu pisar nesse tapete vermelho, eu não. Né? E o uso também de debates após as projeções, eu acho que isso traria um benefício muito grande, né? As pessoas terem o hábito de acabou o filme, ao invés de levantarem e ir embora, algumas ficarem, como acontece naturalmente em teatro. Em teatro, muitas vezes, as peças, as pessoas assistem, os atores vêm, o pessoal bate palma, eles vão até o camarim, tiram uma coisa ou outra da composição, né, do personagem, algum adereço, uma peruca, e voltam, e aí começam a falar sobre o tema da peça, como a trajetória, né? A trajetória é muito importante. Sim. E Queria saber também, assim, como é que você observa a transformação desse cinema independente? Você falou aí do Júlio Bressani, não foi isso? Mas ele já é um diretor da década de 90, se eu não me engano, não é isso? o Júlio Bressani, ele é meio Tutankhamon, viu? Ele vem desde sempre. É mesmo? Mas assim, como é que você vê observando a transformação desse cinema independente? Você tem observado boas referências nesse sentido? Olha, acontece que aqui em Mato Grosso do Sul, eu vim para cá umas 3 vezes, fico 2 anos, 4 anos. Então, eu tenho participado da montagem de filmes aqui, como ator, e como diretor, e como roteirista. Aqui o pessoal ainda não chegou na resistência. Aqui ainda está tentando fazer. O que seria essa resistência, Breno? Temas relevantes para a sociedade, né? Você fazer um filme sobre como, por exemplo, o Araguaia Presente, né? Que tive muito orgulho de participar, e era um filme que falava da história do Brasil, um filme necessário, importante, né? Aquela história do arte e entretenimento, né? Então, o filme Resistência é esse que coloca temas relevantes mesmo, não é uma coisa assim legal, né? Como que eu participei aí em 2017, Quilombo dos Palmares, lá no Rio, né? É importante contar a história de Quilombo dos Palmares, né? Dos quilombos, né? Mas, por exemplo, para além do tema, você acha que isso também passa pela questão do método de trabalho, essa resistência? Olha, consequentemente, né, se o pessoal não tem grana, então ele, para fazer o cinema, então a mãe do diretor tem que fazer uma macarronada, botar um ovo cozido em cima, e a equipe vai almoçar macarronada. Isso é uma forma de resistência, né?
porque o ideal seria todo mundo sair com um restaurante rodízio, como é na Globo, né? Então, assim, fazer cinema, você acordar de manhã, botar o pé no chão e dizer, eu vou fazer cinema, já é um ato de resistência, né? Claro, se você não é um contratado de uma grande produtora, faz filmes, faz publicidade também, né? Sim. E voltando à questão da distribuição, Breno, você estava falando que isso parte de uma necessidade de um projeto federal e tudo mais. Então, quer dizer, isso necessariamente o Estado tem que ter uma participação nesse processo, né? Sim, principalmente porque o Estado recolhe impostos do cinema, né? Também, né? Então, é obrigatório, né? Agora, a nossa dependência também do Estado para fazer cinema é muito ruim, né? Porque antigamente você tinha uma coisa chamada mecenas, você tinha patrocinador, que era uma pessoa que gostava da ideia do seu filme e bancava. Você tinha permutas, né? As pessoas falavam, não, vou botar o carro da minha empresa aqui e vocês passam com o carro rapidinho e tá bom. Né? Hoje em dia, assim, por conta das leis de incentivo, né? Principalmente a lei Rouanet, não é mais assim. Não existe mais o mecenas. Existe aquele cara interessado em descontar um imposto, parece que ele é bonzinho, mas na verdade ele está fazendo uma merchandising, uma divulgação, né, porque vai aparecer lá no final do filme. Esse filme foi capitalizado com a Lei Rouanet da empresa do Bambambam. E o Bambambam vai estar lá na primeira fila, a esposa, né, e ele vai dizer para todo mundo, vai dar uma entrevista, dizendo, não, a minha empresa aí apoia a arte. Então é uma pena, porque antigamente a gente contava com ingresso, principalmente o pessoal do teatro, esse ingresso acabou. O mecenas, o patrocinador e as pessoas que faziam permutas, né? Prestavam coisas do filme. Sim. Pode crer. Isso, é uma coisa que a gente optou, né? Que é igual o soldado faz a opção de ir para a guerra, né? Ele vai, ele não tem outra opção dentro do seu coração, né? O nosso nosso ser, nosso talento, nosso dom, nosso desejo, sonho é fazer cinema, fazer arte, fazer teatro. Então, se você mudar, você padeiro, você vai ser um frustrado, você não vai ser nem padeiro, nem ator, nem artista. Né? Exatamente. Também penso mais ou menos por aí. É assumir as consequências do processo. E a gente sabe como é, uma frase que eu uso sempre. É estar preparado para a fome ou para a fama. Uhum. Você tem que estar lá numa Exatamente. ciência disso, né? Sim. Então é isso, cara. Obrigadão aí. Obrigado, Arthur. Valeu. E tudo de bom. Boa sorte aí. Obrigado, cara. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.